Pessoal, que bom estar aqui batendo papo com vocês. Dois assuntos para tratar nessa live. Nós vamos fazê-la um pouquinho mais sofisticada tecnicamente, o Léo e eu. Vamos ver se dá certo. Preparei um pouco de material para o segundo assunto, que vai tomar um pouco mais de tempo aqui entre nós. Eu vou tratar do que me parece mais relevante nas últimas horas da corrida eleitoral em primeiro lugar. E depois eu vou tratar de um assunto geopolítico, uma situação no Oriente Médio, em função do interesse que vocês demonstraram num vídeo que eu subi da noite de sábado para domingo, a respeito que mundo é esse que espera o novo presidente brasileiro. Um mundo cheio de complicadas situações e uma delas que parece tão pequena e que tomou conta do noticiário internacional nos últimos 3 dias, eu vou abordá-la para vocês terem uma ideia. Que tipo de situação uma nova política externa brasileira terá de enfrentar. Vamos falar primeiro então de eleição. Vou deixar aqui atrás, aí vocês estão vendo aí o logo aí do nosso programa, o painel WW, que aliás já vou adiantando para você, diante do interesse, na sexta-feira vai discutir justamente isso, que mundo é esse que espera o novo presidente. Mas primeiro vamos falar quem vai ser o novo presidente. As pesquisas são muito claras, elas indicam uma liderança muito consolidada de Jair Bolsonaro do PSL contra o adversário dele, Fernando Haddad / Lula do PT. O que eu achei relevante nas últimas horas é provavelmente todos vocês, amigos e amigas que acompanham política também acharam, que é a dificuldade do PT, primeiro, em encontrar uma narrativa capaz de conter este tsunami que até aqui carregou Bolsonaro adiante na votação, uma tendência que as pesquisas indicam. Aliás, aqui um recadinho, hein, pessoal? Tá todo mundo contente com pesquisa, né? Quando elas falam que a turma gosta, ninguém critica a pesquisa. Quando a pesquisa deixa em dúvida, começa todo mundo a criticar a pesquisa. Eu só estou abrindo esse parênteses para voltar num assunto lá atrás que eu discuti aqui com vocês, que um bocado de gente falou: pô, William, você acredita em pesquisa? Não é questão de acreditar como ter fé. É questão como saber usar essa ferramenta. E elas agora são todas coincidentes. Elas apontam Jair Bolsonaro lá na frente. Aí ninguém critica a pesquisa. Tudo bem. Vamos aprendendo a mexer com isso em política. Voltando ao assunto. Jair Bolsonaro é o franco favorito e a narrativa do adversário dele está enfrentando uma séria dificuldade. Muito grave mesmo do ponto de vista da articulação do PT em tentar virar esse jogo. Não é só ter que ganhar mais ou menos 1,5 milhão de votos por dia, daqui até a votação do segundo turno, dia 28 de outubro, para ganhar de Jair Bolsonaro e eleger Fernando Haddad / Lula, novo presidente do Brasil. É encontrar uma forma de desconstruir o adversário, e aí o PT está sendo vítima de um erro político estratégico. Erros políticos estratégicos levam algum tempo para cobrar um preço. No caso do PT, o preço chegou. E esse erro político estratégico foi cometido por aquele que muitos analistas consideravam um gênio da política brasileira, Lula, e que se revelou um gênio bem pequenininho, porque ele acabou, no fundo, com o que ele fez antes mesmo do primeiro turno, ele acabou com a possibilidade do PT ser o aglutinador do que o PT e os outros partidos simpáticos às causas do PT, aos programas, aos postulados do PT, batizaram eles de Frente Democrática de Centro-Esquerda. Os erros estratégicos cometidos pelo Lula foram severos e cobram um preço agora. O partido se vê diminuído em relação à competição contra o Jair Bolsonaro e se vê numa situação estratégica difícil. Encontrar uma outra narrativa e achar um outro jeito de fazer uma campanha eleitoral. Não está sobrando muito tempo para o PT virar esse jogo. Quanto ao jogo do Bolsonaro, ele me parece tão óbvio quanto pode ser. Com a vantagem que ele tem, no fundo, o mais importante é administrar as coisas e não fazer besteira. É o que qualquer marqueteiro diria. A recomendação que, evidentemente, ele está recebendo de não participar de debates é de uma postura, digamos, vamos preservar o que a gente tem, não vamos arriscar qualquer tipo de escorregão que possa eventualmente abrir uma brecha. Uma vantagem dessas, bem administrada, de fato, dá um respiro e dá principalmente uma posição confortável do ponto de vista das narrativas político-eleitorais. Era esses pontos que eu queria destacar. Queria responder perguntas que vocês eventualmente já estejam mandando aqui. Deixa eu ver se eu acerto brincar com esse computador aqui que o Léo instalou para mim. Tem um bocado de perguntas entrando
e eu vou pegar aqui, deixa eu ver, vou destacar aqui uma delas. Eu estou deixando para a política externa para depois, para falar agora só exclusivamente desses últimos momentos da corrida eleitoral, e depois a gente vai falar da situação lá no Oriente Médio, que é o que eu queria abordar com mais calma com vocês. Vamos lá. O João Miranda está me fazendo uma pergunta que eu considero típica de todo mundo que lida com política. Ele me pergunta o seguinte: como é que pesquisas, ele não está aqui contestando o resultado delas, ele está perguntando quanto ao método. É uma boa oportunidade, João Miranda, eu agradeço, para a gente poder esclarecer isso. Explica aí, está falando, ele tem 37 anos, a família dele e as pessoas em volta dele, do João Miranda, aqui que está acompanhando nossa conversa, diz assim: nunca na vida ele foi entrevistado por algum instituto de pesquisa. E como assim 2.000 pessoas? Esse é normalmente o número de pessoas para uma pesquisa boa, né? Uma pesquisa cara. As mais caras ainda vão entrevistar quase 5.000 pessoas. Como assim uma amostragem de 2.000 pessoas pode ser representativa para uma população como a nossa ali, para os 200 milhões? Pode sim, João. Qualquer estatístico vai te confirmar isso. São métodos estatísticos que ao longo de décadas foram aperfeiçoados. Inclusive, amostragens muito maiores que essas nem são necessárias, porque elas levam em consideração, por exemplo, os números do IBGE. O IBGE faz pesquisas de campo e ele não entrevista os 200 milhões de brasileiros e os resultados não são contestados. O IBGE depois produz um material que é muitíssimo respeitado. Não há economia avançada no mundo que possa sobreviver sem esse tipo de base de números e de estatísticas. E as pesquisas comparam os resultados do IBGE, que ninguém contesta, isso todo mundo aceita, tem a maior seriedade, de fato, a maior seriedade há muitos anos, compara isso e uma amostragem de 2.000, por mais estranho, João Miranda, que isso possa parecer, de fato tem poder de falar sobre 200 milhões. Isso não é só no Brasil, é em outros países do mundo. Eu não sou matemático nem estatístico, eu conheço os métodos razoavelmente por força da minha profissão como jornalista de se ocupar de questões político-eleitorais. Sim, do ponto de vista da estatística, qualquer professor de curso médio vai provavelmente confirmar o que eu estou dizendo a você, João Miranda. 2.000 é uma amostragem suficiente para que pesquisas de opinião possam fazer, digamos, ou possam, vou usar um verbo melhor, possam indicar o que está acontecendo na cabeça de pessoas. Nós temos aqui um monte de pergunta. Caraca, vocês nem dão tempo de eu pensar com tanta pergunta que está entrando aqui. Se alguém tem aqui o Diogo me perguntando o que eu acho da briga PT-PDT. Essa briga é importante do ponto de vista da narrativa eleitoral, sem dúvida, não tanto pela briga em si, um partido bicando o outro, isso é normal em qualquer eleição, em qualquer parte do mundo, mas pelo que ela nos indica a respeito do estado de espírito na campanha do PT. O PDT era um partido importante em termos de alianças de centro-esquerda, sem dúvida nenhuma, com um candidato que parecia competitivo antes das eleições, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tomou uma rasteira por parte do Lula. O Lula tratou de impedir que o Ciro Gomes não só fechasse uma aliança com o PSB, um outro partido com razoável ramificações pelo Brasil, alguns nomes de destaque. Teve um nome importante na eleição de 2014 que foi vítima de um trágico acidente aéreo, Eduardo Campos. Tem uma força grande em partes do Nordeste, tem nomes importantes, o atual governador do estado de São Paulo, que está no segundo turno contra o João Dória, ou seja, não é um partideco qualquer. O Lula deu uma rasteira no Ciro e o impediu. Isso é típico de todo caudilho. Nenhum caudilho gosta de ver alguém subir à sua sombra. Aliás, indique-me alguém no PT quem é que consegue rivalizar com o Lula em matéria de projeção. Então, este erro estratégico inicial do Lula é o preço que está sendo cobrado agora. E no momento em que o PT esticou a questão da candidatura do Lula, candidatura que todos sabiam que jamais aconteceria, porque a ficha suja, a lei era clara, solto ou não, na cadeia ou não, ele não poderia ser candidato, havia uma confusão clássica ali em termos políticos, que é a confusão entre fins e meios. Esticar a candidatura do Lula era um jeito de tentar tirá-lo da cadeia,
Ou era uma maneira de aumentar o cacife político dele e daí transferir um número, e sem dúvida ele conseguiu, transferir um número X de votos para o poste que ele indicasse. Isto é confusão de fins e meios. Nunca ficou muito claro se aquela postura do partido era para soltar o chefão ou se era para criar um cacife político que o chefão então colocaria naquele que ele com o dedo indicou, no caso Fernando Haddad. Isto em política é um clássico, é um erro clássico, ele está cobrando o preço agora. Ao fazer isso, o partido impediu a subida de um candidato que poderia sim ser competitivo, eu disse isso aqui várias vezes, e agora está cobrando o preço, né? E vingança, como todo mundo sabe, eu li isso entre vários comentaristas, é um prato que se come frio, e o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, eleito senador, uma figura importante na política no Ceará, arrebentou com um evento, vocês devem ter visto esse vídeo, circulou muitíssimo ontem e hoje pela internet, arrebentou num evento que era para apoiar o Haddad e botou ali, vocês perderam a eleição, vocês são babacas, vocês não são... Em suma, o que o Cid Gomes disse foi o seguinte, vocês não entenderam qual é o jogo e agora vocês vão pagar o preço por não terem entendido qual é esse jogo. Pessoal, eu vou responder mais uma questão aqui de vocês sobre a corrida eleitoral e aí vamos passar para o outro assunto que tem a ver com política internacional e geopolítica. O Alexandre Zeitlin. Alexandre, se você é descendente de alguma... seus vieram da Alemanha, o teu nome seria Zeitlin, né? Desculpa aí se eu estou falando errado, eu estou vendo como você grafou. O Alexandre Zeitlin, vou falar como se falaria em alemão, se for Zeitlin você me desculpa. Se eu acho que o Bolsonaro vai conseguir implementar suas ideias ou é apenas retórica eleitoral. Alexandre, eu acho que o Bolsonaro está sendo levado por uma onda, um tsunami. Eu não me importo muito com os carimbos que se coloca nisso, é o que menos me interessa como analista político, e o que mais me interessa é ver até onde essa onda vai. Bolsonaro não é o criador dessa onda, ele é o beneficiado de uma onda que se manifesta sobretudo por raiva, antipatia às instituições as mais variadas, a imprensa também foi devastada por essa, digamos, perda de confiança das pessoas nas instituições, e principalmente por uma ideia que está hoje por toda a sociedade brasileira, ou digamos assim, pela grande maioria das pessoas no Brasil, de que é necessário ter algum tipo de mudança. O que vai se exigir do Bolsonaro, sendo carregado, ao mesmo tempo beneficiado, ao mesmo tempo tentando dirigir essa onda, o que ele, se ele ganhar e vir a ser o novo presidente, o que as pesquisas indicam que acontecerá, neste caso, o que vai se exigir dele é uma extraordinária capacidade de articulação política e de visão política. Aí é que nós vamos fazer aquela frase antiga. Ganhar a eleição foi o mais fácil de tudo, diante do que vem aí. Então, se será capaz de implementar as ideias, possam ser as ideias sobre segurança pública, possam ser as ideias sobre a reorganização da economia brasileira, possam ser as ideias dele ligadas, por exemplo, todas as questões de políticas identitárias, qualquer uma delas vai exigir muito mais do que simplesmente, e olha só, hein, conseguir 308 votos na Câmara dos Deputados já não é fácil, e eu estou dizendo isso, é muito mais complicado do que, aspas, simplesmente os 308 votos na Câmara dos Deputados. Vai exigir uma capacidade de articulação política, de visão e de liderança que até aqui a gente está querendo ver como é que vai ser. É um ponto de interrogação, na minha opinião. Muita gente está esperançosa, entusiasmada e tal, mas como eu já disse aqui em outro vídeo, o meu papel aqui não é torcer, o meu papel aqui é tentar identificar o que eu possa achar que são fatos relevantes, tentar conectá-los e tentar antecipar o que vai acontecer. Valeu! Isso aqui fica hoje mais curtinho na parte de eleição, que eu quero... quem não tiver interessado em política internacional, eu vou passar agora a política internacional com a seguinte proposta. Naquele vídeo que subiu de sábado à noite para o domingo, e que eu fiquei muito surpreso com o interesse de vocês sobre política internacional, porque como eu mesmo dizia, política externa, política internacional, geopolítica em geral, não são assuntos que capturam o interesse do público mais amplo. E nesse caso eu fiquei positivamente surpreendido de ver o interesse de vocês
manifestado não só no número de pessoas que foram assistir um vídeo longo de 15 minutos, mas também pela quantidade e também, queria deixar isso aqui registrado, pela qualidade e pelas perguntas muito técnicas que muitos de vocês colocaram em relação, ao que espera um novo presidente brasileiro em termos do mundo lá fora. Então vamos lá agora. Quem de vocês não estiver tão interessado em política internacional, eu deixo aqui o meu forte abraço, o meu pedido para que se inscrevam no canal e nos despedindo o mais breve possível até o próximo vídeo. Vamos lá então para a política internacional. O que é que chama atenção? Vamos lá, que agora vamos lá na coisa complicada aqui, vamos ver se dá tudo certo. Vamos começar pela foto deste cidadão. Léo, enche a tela aí, bota o Jamil Khashoggi, tá aí para vocês verem, tá aqui atrás de mim, o Léo tá colocando aí na tela cheia para vocês verem. É um nome pouco conhecido no Brasil, um colega. Jamil Khashoggi é da Arábia Saudita, morava em Washington, colunista de um jornal de muita projeção internacional, o Washington Post. Um crítico muito forte da monarquia saudita, o Khashoggi. Khashoggi, esse cidadão que está aí atrás, ele pertence a uma família importante na Arábia Saudita, com conexões junto à família real, e ele era um crítico ácido do que foi a mudança de liderança na Arábia Saudita. É uma monarquia absolutista e ela recentemente teve uma modificação importante. Vamos ver aqui na próxima, que eu vou pedir para colocar essa daqui, enchendo a tela aí para vocês. Vocês vão ver um cara meio corpulento, assim, à esquerda da tela, é o Mike Pompeo. Esse aí é o secretário de Estado americano. Foi o principal responsável pela CIA até recentemente. Passou da CIA para o State Department, o Departamento de Estado americano, é o chefe da diplomacia americana, o homem da absoluta confiança do Donald Trump. E ele está cumprimentando o homem forte novo, a sensação na política da Arábia Saudita, que é o príncipe Mohammed bin Salman. Lembra muito para quem andou pela Guerra Fria como eu, aquela geritocracia, aquele monte de velhos, todos aqueles velhos, aqueles reis velhos, aí de repente vem esse Crown Prince, o príncipe consorte, o príncipe herdeiro, que virou de cabeça para o ar a sucessão na Arábia Saudita e se tornou uma sensação. Que esse príncipe, que é o homem forte que manda na Arábia Saudita hoje, veio a campo dizendo o seguinte: nós temos que nos modernizar, nós temos que ser um país que tem que usar tudo que a gente ganhou de dinheiro do petróleo para criar uma indústria, que o petróleo não vai durar para sempre, nós temos que ser muito mais assertivos, muito mais fortes e temos que manter uma relação estratégica forte com os Estados Unidos. E aí começam os problemas. O Khashoggi, vou voltar lá para a foto dele, vai para um consulado da Arábia Saudita na Turquia tratar de um assunto dele e desaparece. Isso aconteceu há 15 dias. O que aconteceu com um jornalista crítico ao príncipe moderno e homem forte da Arábia Saudita quando ele entra num consulado do país dele e de lá não sai mais? O que aconteceu, segundo os vazamentos da imprensa turca, é que ele foi assassinado num interrogatório e esquartejado, e o cadáver dele dividido em pedacinhos, com o uso de uma serra medicinal para cortar ossos. É um crime bárbaro. É um crime bárbaro. E parece que os turcos têm certeza do que aconteceu. Evidentemente, o governo da Arábia Saudita nega ter havido um crime e promete uma investigação. E colocou Donald Trump numa fantástica saia justa. Por que o Donald Trump mandou, correndo, sem aviso, mandou ele entrar num avião e correr conversar com a liderança da Arábia Saudita, o Mike Pompeo? A CIA, a gente acha que sabe tudo, não foi bem assim ao longo da história, mas nesse caso parece que ela sabe bastante, a ponto de ter que ir lá conversar pessoalmente com o homem forte da Arábia Saudita. Por quê? Primeiro, Trump está vendendo 110 bilhões de dólares em armas para a Arábia Saudita. Isso é dinheiro que o Trump está dizendo vai ajudar a garantir empregos americanos. E segundo, mais importante ainda, aí a gente começa, pessoal, a falar de geopolítica clássica. Trump quer
armar sanções severas contra este país. Léo, por favor, enche a tela, eu vou apontar aqui o Irã. Vocês conseguem ler aí? Eu acho que dá uma boa leitura para vocês o Irã e dá uma boa leitura para vocês a Arábia Saudita, um país na frente do outro ali através do Golfo Pérsico, e o consulado da Turquia, o consulado da Arábia Saudita na Turquia ali. O Irã e a Arábia Saudita são inimigos dos mais importantes no Oriente Médio por conta disto aqui. Próxima tela, que eu vou direto para você colocar enchendo, chama-se o arco xiita. Arco xiita é a projeção da vertente xiita no mundo islâmico, representada sobretudo por esses países em verde mais forte. Vocês estão vendo ali o Irã, o Iraque tem uma maioria xiita, e a Síria, que está em guerra civil. Uma boa parte da Síria faz parte desse arco xiita, cujo principal esteio, âncora, é o Irã. E vocês veem nessa cor um pouco avermelhada a Arábia Saudita como principal representante do wahhabismo. É uma vertente também, digamos, com uma interpretação muito peculiar, e alguns chamam de extremamente radical, das leis do Islã. E lá em cima desse arco, nós temos exatamente a Turquia, um país secular, porém cada vez mais islamizado em termos da importância dos grupos religiosos, a começar pelo homem forte lá, o presidente Recep Erdogan, e a defesa que ele faz de políticas embasadas, sobretudo, na questão religiosa. Voltamos ali ao Mike Pompeo. Armar um regime de sanções contra o Irã, que é o principal adversário da Arábia Saudita na região, exige que a Arábia Saudita seja aliada dos Estados Unidos nisto. Por quê? Vocês que se ocupam da região já adivinharam. É por causa disso daqui. Vamos lá, eu tenho aqui quais são as reservas de petróleo 2014 comprovadas. Olhem o peso da Arábia Saudita na comparação mundial. Pedi, Léo, para você deixar um pouquinho mais aí para poder ler os números: 266 bilhões de barris de petróleo. O Canadá fica de fora aqui nessa conta, mas vejam Irã e Iraque. Vejam como isto se balança. Irã e Iraque, xiitas, Arábia Saudita, sunita. E vamos adiantar mais um pouquinho uma outra transparência que eu preparei para vocês, que é de novo o mapa daquela região, levando em consideração os principais campos de produção de petróleo. E aí eu vou voltar para o fio do argumento, que eu acho que eu já enchi bastante a cabeça de vocês com alguns dados físicos, políticos, para a gente entender o que está em jogo. Vamos voltar lá ao grande mapa do Oriente Médio. Está aí atrás de mim, daqui a pouco eu encho a tela de novo para vocês. Pode voltar isso aí, por favor, Léo. Deixa aí atrás de mim, daqui a pouco a gente coloca. Não, é isso aí, tá ótimo, está transmitindo isso daí mesmo. Voltando ao fio. É importante para a política americana na região cercar o Irã. Para cercar o Irã, os Estados Unidos precisam da cooperação da Arábia Saudita, por uma razão simples. No dia 4 de novembro, que coincide com as eleições de meio termo nos Estados Unidos, Trump quer anunciar um regime de sanções contra o Irã dos mais severos que se tem notícia. Qualquer empresa que fizer negócios com o Irã e usar meios de pagamento que passem pelo sistema financeiro americano será vítima das sanções também. Isto significa que praticamente será impossível para o Irã exportar petróleo legalmente. É aí que entra a Arábia Saudita. É preciso a cooperação da Arábia Saudita para que o petróleo do Irã que faltar no mercado seja compensado pelo petróleo da Arábia Saudita, ok? Só que precisa combinar esse jogo. Como é que vai combinar esse jogo no momento em que a Arábia Saudita recebe o repúdio, sobretudo dos aliados ocidentais dos Estados Unidos, pelo bárbaro assassinato de um jornalista dentro de um consulado do país na Turquia? E aí, para complicar mais o jogo, entra a Turquia nessa jogada. A Turquia é ao mesmo tempo integrante do Pacto Militar Ocidental da OTAN, então teoricamente aliada dos Estados Unidos, na prática não tem sido. Tem sido uma relação das mais conflituosas por conta do que a Turquia entende como sendo uma atitude americana prejudicial aos interesses dela, Turquia, na guerra civil da Síria. Vamos lá para o mapa? Você enche a tela para a gente, Léo, por favor? Isso aí.
Vamos lá para o mapa, a gente se vê. Turquia, Síria, Iraque. Olha eu contigo. E vamos voltar de novo lá. Léo, por favor. Vamos voltar ao arco crescente do mundo xiita e o peso da Turquia ali. A Turquia se vê cercada não só pela questão do Irã, que é uma potência regional importante, mas pela confusão que a guerra civil na Síria causou nas suas fronteiras principais e o que a Turquia considera que é uma intervenção americana, ou uma não intervenção americana, melhor dito, desastrada. Léo, volta para o mapa principal do Oriente Médio, que eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, que eu estou ampliando, se vocês estão percebendo. Da Arábia Saudita, do Irã para a Turquia, eu vou ampliar um pouquinho mais o jogo geopolítico lá, para vocês terem uma ideia da complicação que isso tudo significa. O jogo da Turquia é mais do que duplo, é um jogo triplo. Ela precisa, porque ela está sob forte pressão do sistema financeiro internacional, ela precisa de dinheiro da Arábia Saudita e, ao mesmo tempo, ela prejudica a Arábia Saudita ao vazar os detalhes desse crime para os americanos. Americanos que estão, em relação à Turquia, numa situação muito delicada. As bases militares americanas são essenciais para a projeção de poder americano na região, porém, os turcos têm limitado bastante a utilização desse material militar. Isto misturado com a projeção do Irã nesta região inteira. Vamos ampliar agora um pouco mais a complicação, se já não está suficiente a complicação na cabeça de vocês? Então vamos, Léo, enche a tela de novo. Esse mapa, pessoal, chama-se Greater Middle East, é o Grande Oriente Médio. Vejam que não é só ali a Terra Santa, que a gente conhece, Líbano, Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, mas notem que é um mapa que abrange do Atlântico aqui, no cantinho vocês vão ver ali as duas letrinhas ali que significa Marrocos, e praticamente o Mediterrâneo ali é uma fronteira com a Europa, mas ele vai para o centro da Ásia e esta zona com esses tracinhos meio amarronzados, esses tracinhos assim meio deitados, são áreas consideradas do Oriente Médio sob influência de potências que não são do Oriente Médio. Volta a minha câmera, Léo. O que significa? Eu vou apontar aqui no canto para vocês. É a influência da China. Este aqui é o grande corredor de influência da China que bate direto no Oriente Médio. Oriente Médio esse com essa confusão que vocês viram. A China tem uma presença enorme aqui e ela interfere em outros conflitos regionais. A China e a Índia são grandes competidoras em relação à influência no Afeganistão, que é outro país sob forte influência do Irã, sem o que os Estados Unidos não estabilizam essa relação, e é aqui que a China está projetando uma enorme proposta geopolítica de integração física dessas regiões, que interessam profundamente aos chineses e começam a excluir, sobretudo, a Índia, que tem uma relação muito conflituosa com o Paquistão, sob influência da China agora direta. Eles estão construindo um porto aqui que vai ligar diretamente essas regiões muçulmanas da China com o Oceano Índico. Vocês têm uma ideia da projeção que isso tem em termos de desbalanceamento do que foi até agora, digamos, esse precário equilíbrio na região? E vejam que eu parti de um fato que vocês podem dizer isolado, trágico, horroroso, o assassinato de um jornalista crítico à monarquia saudita dentro de um consulado saudita na Turquia, e como tudo isso reverbera e se amplia e mexe fortemente com os aliados ocidentais dos Estados Unidos na própria Europa, porque impedidos de fazer negócios com o Irã, eles vão correr para onde? E tem um detalhe daqueles que nós jornalistas gostamos sempre de assinalar porque é suculento e saboroso. Os sauditas estavam planejando para esta semana, sabe aquele encontro que tem todo ano lá no inverno europeu em Davos? Vai todos os caras, os principais, até o presidente brasileiro também vai, Banco Central, lá, assim, a fina flor das finanças internacionais, os grandes cérebros do mundo se reúnem lá naquele lugar chique lá na Suíça todo começo do ano, chama World Economic Forum. A Arábia Saudita tinha planejado isso para esta semana, ia se chamar Davos no deserto. Alguns dos grandes nomes, dos maiores bancos do mundo, das principais empresas do mundo, estavam programados para ir para lá e com esse assassinato saiu todo mundo correndo. Esvaziaram essa ideia do príncipe herdeiro, do príncipe consorte da Arábia Saudita, de projetar esse país
como um seguro aliado do mundo ocidental e os seus valores de direitos humanos. Perceberam a confusão? Agora vocês vão me perguntar, e daí eu vou passar as perguntas de vocês. Deixa eu ir lá, ver se eu consigo ver tudo. Espera aí, Léo, que eu acho que eu me confundo. Não, tá aqui, nossa senhora, tá aqui, um monte de pergunta também. Pessoal, o que isso aí tem a ver com o Brasil? O que isso aí tem a ver com um novo presidente brasileiro? Como eu já disse a vocês, eu não brigo muito com pesquisa, vocês sabem, admito as gozações que vocês fazem, aliás, sou super brincalhão, só não posso devolver que fica escrito, aí eu falo às vezes cada barbaridade. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu assumo que esse novo presidente chama-se Jair Bolsonaro. Imaginem Jair Bolsonaro e a política externa que ele vier a fazer diante de situações geopolíticas como essas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que política externa é uma coisa fria, é uma coisa para profissionais. Não se faz com o fígado nem com o coração, é cerebral, é em função dos interesses. Imagine a nossa situação, Brasil, um país que pela geografia está fora dos grandes conflitos, mas pelo tamanho, pelo peso relativo da economia e pelas nossas ligações com as comunidades do Oriente Médio, não é um país que possa ser ignorado. O Brasil já teve uma voz mais ativa nas questões do Oriente Médio e nas questões geopolíticas em geral, hoje muito menos. Eu não vou entrar nisto agora. O que eu quero é ressaltar um outro aspecto. Só no Brasil tem mais gente descendente de libaneses do que no Líbano. A população de pessoas no Brasil que é oriunda daquela região, e que a gente, brincando, eu tenho muitos amigos que a gente chama de turco, que é para encher o saco. Porque quando o pai dele, o avô dele veio, árabe, libanês, o passaporte era do Império Otomano, portanto turco. Então para encher o saco, porque eles detestam, na verdade, porque os turcos naquela época, o Império Otomano, teve uma atuação decisiva em reprimir o nacionalismo árabe. Aliás, algumas figuras históricas, mártires históricos do nacionalismo árabe, foram enforcados pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial em Beirute. Então, para vocês terem uma ideia da sensibilidade disso, e evidentemente, sou um cara brincalhão, de vez em quando a gente brinca, no saudoso time de handebol que eu joguei tanto, tem os turcos, é turco, não adianta, o cara é árabe, a gente chama de turco. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, vejam o peso das comunidades do Oriente Médio no Brasil. E o Brasil tem, do ponto de vista de política externa, eu até junto as mãos assim, porque esse assunto me empolga. Como repórter eu cobri vários dos conflitos lá e tenho um fascínio pela região, pelas suas culturas e principalmente pelos seres humanos lá. Poucos países do mundo, eu diria quase nenhum, pode demonstrar uma convivência pacífica entre comunidades do Oriente Médio como o Brasil pode. Isto é um ativo em termos de política externa. Isto não é algo para ser desprezado. Nós temos no Brasil a capacidade de mostrar ao Oriente Médio que aqui as pessoas se entendem. E eu já brinquei com vocês, dei muita aula de relações internacionais numa faculdade importante aqui de São Paulo. Eu nunca vi um garoto ou uma garota perguntar na balada se ela é judia ou se ela é árabe, ou qual é a religião dela para sair para convidar. Isso é muito legal da nossa parte, isso não é pouca coisa, gente. Eu andei por muitos conflitos ao redor do mundo, eu cobri a dissolução da Iugoslávia, onde vizinhos que durante anos tinham se casado, eram primos, aí um foi com a faca na garganta do outro, por razões étnicas e religiosas. Nós não temos isso no Brasil. Isto é um ativo de política externa que não pode ser desprezado. Onde eu quero chegar quando eu penso num novo presidente brasileiro chamado Jair Bolsonaro, assumo que seja ele que vence as eleições, e a necessidade de se colocar diante de um conflito que é, sem dúvida, hoje, o mais antigo. Se vocês quiserem ter uma data do começo do atual conflito no Oriente Médio, é ali por volta de 1905 e 1906, com o sionismo e o que a Inglaterra, a França e a Rússia fazem durante a Primeira Guerra Mundial de partilha do fim do Império Otomano, que era o império que dominava o que a gente chama de Terra Santa. Ali é o começo, então vocês imaginam, é um conflito com mais de um século, é um conflito intratável, vamos ter ilusões, não há uma solução clara. E qual seria o nosso papel então? Eu estou dando para vocês um exemplo
de complexidades geopolíticas e de políticas internacional que demandam profissionalismo, cabeça fria e exploração dos nossos interesses e dos nossos ativos. É óbvio que o que nos interessa naquela região é acesso à tecnologia israelense, que aliás nós já fazemos na modernização dos nossos caças F-5, por exemplo, via Embraer em Gavião Peixoto. Nós temos uma enorme cooperação com os israelenses do ponto de vista da segurança e de tecnologias avançadas de aviação militar. É óbvio que nos interessa os mercados árabes, o comércio com os árabes e ter uma boa relação com todos eles. Em outras palavras, o interesse nacional brasileiro frente a um conflito intratável e antigo como esse é estar bem, é poder ser reconhecido como se diz em inglês, honest broker, aquele intermediário no qual todos confiam, porque sabem que nós somos um exemplo de convivência. É este tipo de raciocínio que eu queria trazer à apreciação de vocês. Trazer a vocês, em primeiro lugar, o que são as complexidades de um conflito como esse e as implicações geopolíticas. Se vocês quiserem, a gente traduz assim: é impossível andar no Oriente Médio sem pisar num fio desencapado. Perceberam? Por outro, o que nós, Brasil, pequenos como somos hoje nas relações internacionais, podemos tirar de vantagem frente a um conflito como esse e como podemos nos relacionar com os participantes desse conflito, mostrando aquilo que a gente tem que os outros não têm. Era esse raciocínio que eu queria fechar e esperar que a gente tenha, e como eu disse naquele vídeo, que eu fiquei falando sério, cara, gente, sério mesmo, eu fiquei gratamente surpreso, assim, foi muito grata a surpresa que eu tive de ver o interesse de vocês por esses lados de política internacional. Eu sou meio viciado nisso por biografia, por interesse, enfim. Quero adiantar que eu não tenho nenhuma ascendência das comunidades lá. Muita gente pergunta, William, teu nome aí é judeu? Não, não é. Esse teu nariz é de árabe? Até parece, também não é. Eu sou um paulistano típico, tenho um avô que é neto de alemão, tenho uma avó filha de português, tenho uma avó imigrante italiana e tenho um outro avô que é paulista quatrocentão. Sou paulistano típico, eu não pertenço às comunidades do Oriente Médio. O meu interesse por aquela região é pelo fascínio que a cultura, que as religiões, que a filosofia e que as pessoas que eu conheci lá exercem sobre mim. Vamos às perguntas que vocês estão fazendo, e é um monte. Já estou vendo um monte de gente aqui brigando por causa de Israel. Vocês nunca vão me ver brigar por causa disso. Eu cobri muito esse conflito para cair na armadilha simples do mocinho e do bandido. O Oriente Médio é muito mais complicado do que uma questão de mocinho e bandido. Vamos lá. Alguém que assina como não tem pede que eu comente a denúncia do governo de Israel de que a Rússia está se oferecendo para refinar petróleo iraniano por baixo dos panos para driblar as sanções. A Rússia, na verdade, tem um jogo duplo extraordinário naquela região. A Rússia é parte do Oriente Médio. Léo, você podia colocar de novo, encher a tela ali com um mapão grande? Greater Middle East, obrigado. Olhem aqui, se vocês olharem ali o Mar Negro, Black Sea, vocês vão ver como a penetração da Rússia através do Cáucaso no Oriente Médio. A Rússia é tradicionalmente um participante da política do Oriente Médio. Aliás, pode voltar, Léo. Aliás, quando a gente considera a partição do Oriente Médio no fim do Império Otomano, e as pessoas falam França e Inglaterra e o Império Czarista. As famosas linhas traçadas, parte delas hoje tem uma importância política enorme por causa da discussão quem era dono daquilo quando. Aquilo foi feito também com a participação na época da capital russa lá, São Petersburgo. Então, nesse caso, Petrogrado, melhor dito naquela época, nesse caso nós temos grandes impérios da época, o britânico, o russo e os franceses, dividindo o fim de um império otomano com as consequências que nós estamos vivendo até hoje e provavelmente vamos viver durante muito tempo ainda. A Rússia é participante do Oriente Médio também pelo grande peso do Islã em vastas áreas da Rússia. Tanto da Rússia da Ásia Central como da Rússia do Cáucaso.
Aliás, na literatura russa, se vocês forem aos clássicos como Tolstói, por exemplo, que lutou na Guerra da Crimeia, foi oficial de cavalaria na Guerra da Crimeia, o Tolstói, talvez um dos grandes escritores da humanidade. Guerra e Paz é uma obra extraordinária sobre a alma humana em primeiro lugar e sobre a Rússia e captar o que é a Rússia e o significado do Oriente Médio para a Rússia. É óbvio que Irã e Rússia são aliados na manutenção do regime sírio. O que a Rússia, com as suas maiorias sunitas, tem a ver com o Irã, com a sua maioria xiita? Parece uma contradição em termos, no Oriente Médio não é. O Oriente Médio, como eu gostaria de deixar claro para vocês, não é só o lugar onde você só vai pisar em fio desencapado, mas talvez seja o único lugar do mundo onde o inimigo do teu amigo não é teu amigo. E onde o amigo do teu amigo pode ser teu inimigo. Sobretudo na Guerra Civil da Síria, são 7 ou 8 grupos ou facções diferentes, e é impossível imaginar a existência atual do ditador sírio Bashar al-Assad, que sobreviveu à Guerra Civil desde 2011, sem a ajuda do Irã, por um lado, e da Rússia, por outro. O interesse do Irã é, sobretudo, do ponto de vista daquele arco xiita que eu mostrei, não preciso trazer de novo aquela transparência para vocês. Então, a denúncia do governo israelense de que os russos estejam ajudando de uma maneira ou de outra me parece procedente, mas tem mais. Os israelenses estão preocupadíssimos com a venda de armamento sofisticado, antiaéreo, dos russos para Bashar al-Assad. É o que explica um recente... A live acho que caiu, mas não tô sabendo o que é. O pessoal tá falando aqui pra mim, eu tô também tentando. Tá. Um tempinho, vamos segurar. Tô voltando. Tá. Porque parece que caiu. Tá vendo? Sumiu. É. Vamos ver agora. Eu não parei aqui, mas eu tô deixando o streaming rolar, mas eu não tô conseguindo carregar o... Nós estamos ao vivo ou não? Então, eu tô deixando transmitir, mas eu não tô conseguindo carregar a página. Você vê que dá um reload. Aqui em cima? É. Aqui? Isso. Vamos ver se a gente está no ar ou não. Não tá carregando, né? Não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós estamos streaming? Eu tô deixando o streaming, mas eu não... A gente tá mandando. Tá. Então, eu não estou conseguindo ler as perguntas. Eu tinha mais uma pergunta sobre o papel da... Na verdade, tudo caiu. Não sei se é aqui ou fora. Quer que eu dê uma parada e a gente volta? Então vamos deixar um recado. Tá gravando em algum lugar isso tudo? Eu tô gravando interno. Tá, então vamos deixar um recado, pessoal. O Léo e eu apanhamos nessa live e... Mas eu acho que não vai ficar pra lá porque não tá transmitindo. Você quer que eu pare e restarto e a gente volta? E aí eu digo que eu volto numa outra live da onde a gente parou e a gente volta aqui no assunto Oriente Médio.